Como que tá? Vocês conseguiram levantar da cama legal, energizado? Me conta aqui, como tá? Bom dia, meus amores. Todos os dias é um dia, é uma oportunidade, é um recomeço, né? Todos os dias nós precisamos nos entender, nos compreender, entender o que o outro faz e o impacto que causa isso na nossa vida, ou melhor, entender que o que ele faz a gente tem que gerenciar e como a gente vai lidar com isso para que isso não transforme o nosso dia num mau dia, né? Porque por que eu falo muito para os meus alunos a gente acordar calmo, sereno, agradecendo, vibrando coisas positivas? Porque a maneira como você acorda é a maneira como você vai enfrentar o seu dia. Então, se você acorda pleno, se você acorda tranquila, se você acorda sereno, independente de tudo que está acontecendo ao seu redor, você consegue trazer boas energias para você e aí transformar o seu dia, né? Então, gente, eu costumo falar, como começa o seu dia, vai terminar o seu dia. Mas vamos colocar que de repente o seu dia não acordou tão legal, você acordou estressado, com filho, com compromissos e já foi aquilo lá. Então, respire e fale: meu Deus, eu não sei como vai terminar o meu dia, mas o meu dia vai começar bom. Eu vou fazer tudo que for possível para que eu termine esse dia melhor ainda, porque eu vou estar comigo. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou paz, eu sou tudo de bom, entendeu? Então é isso, meus amores. Ô, Ana, obrigada, Ana. Gente, eu fico tão feliz com esses presentes que vocês me dão, essa troca, essa doação, sabe? Tipo assim, eu tô aqui dando meu conteúdo para vocês, maravilhoso, e vocês estão compartilhando a live, dando like na live, e aí a gente vai virando uma comunidade muito grande, né? Porque o que é o grito de socorro? O grito de socorro somos todos nós estamos passando hoje por turbulência. A gente não foi escolhido para passar essa turbulência. Não, eu fui escolhida, eu tô sofrendo, eu sou uma coitada. Não, a gente tá aqui porque a gente é ser humano e a gente precisa aprender que a dor é universal, mas que a dor ela não te valida, mas a maneira como você lida com ela vai te validar. Então aqui a outra pessoa tá me humilhando, tá me rejeitando, a outra pessoa tá fazendo mal para mim e eu pego e aceito isso e falo: meu Deus do céu, eu não mereço isso, a minha vida não tem sentido sem essa pessoa. E a gente vai se colocando num patamar tão a fundo, né? Porque o que é dependência emocional? Dependência emocional é a gente achar que a nossa vida ela não acontece se o outro não estiver com a gente. Entendeu? Então, se o outro não está com a gente acredita que a vida não tem mais sentido. E não é assim. A nossa vida acontece de verdade, as melhores coisas acontecem de verdade quando a gente tem um encontro muito maravilhoso que a gente fala, independente do que eu sinto, independente de eu gostar do outro, isso tá me fazendo bem? Onde eu tô chegando com isso? Porque, gente, relacionamento que vai nos tirando, que vai nos afetando, que vai nos perdendo, porque a gente não tem que ter medo de perder pessoas, não, a gente tem medo de se perder. Existem relacionamentos, gente, que a gente se perde tanto, 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 que a gente fica numa estaca que a gente não levanta mais. E para sair de lá, a gente precisa de muita ajuda. É o momento que a gente se perde, porque a gente já tá dando, e tá tirando da gente, e quando a gente percebe, não tem mais nada, não resta mais nada, né? E a vida, ela acontece para quem faz acontecer, porque ou você passa pela vida, ou a vida passa por você. E são escolhas. Ontem eu coloquei uma foto que dizia assim na minha outra plataforma: existem dois tipos de dores, aquela que machuca e aquela que transforma. Qual você vai alimentar para a tua vida? Qual você vai aceitar para a tua vida? Porque qualquer dor, ela machuca. Ela vai te machucar. Mas você pegar essa dor e trazer como fonte de experiência para a tua vida e fazer um aprendizado disso, te engrandecendo como ser humano, porque a gente só é rejeitado. Sabe por que as pessoas são rejeitadas? Presta bastante atenção. As pessoas só são rejeitadas porque a gente ama mais o outro
do que a si mesmo. Porque quando a gente se ama, e mesmo que a gente ame a outra pessoa, a gente não permite que aquela pessoa nos machuque a tal ponto, a pessoa passa a não te rejeitar mais. Isso não quer dizer que ela vai te amar, que ela vai ficar, mas ela passa a te respeitar. E o amor pelo outro, ele só nasce quando a gente se respeita. Eu me respeito a tal ponto que eu não aceito ser amada de qualquer jeito. Tá tudo bem, a gente não controla gostar de uma pessoa e não gostar de outra, mas a gente controla como a gente vai reagir. Não, isso tá me fazendo bem, né? Porque a gente não aprende, gente. Eu costumo falar isso muito nas terapias, nas mentorias. A gente não aprende isso na escola. A gente não aprende como lidar com as adversidades. E não importa quão maravilhoso você seja nessa vida, quanto luz, quanto amor você seja nessa vida, as coisas externas, elas vão te afetar, independente de qualquer coisa. E saber lidar com isso, e saber lidar com você, e saber lidar com as coisas que te acontecem, é que te tornam grandes homens, grandes mulheres. Porque o outro... gente, quantas pessoas que não me procuram diariamente? Porque ele não me quer, porque ele me maltrata, porque eu mando mensagem e ele não responde. O que eu faço para ele me perceber? Gente, presta atenção no segredo de milhões. Sabe o que você faz para uma pessoa te perceber? Sabe? Não tem outro segredo. É simples e fácil. Se perceba. Se povoe de você. Mude o seu foco. Entrega essa situação na mão de Deus e não pega de volta. O que você está pensando, você está emanando para o universo. Se você está aqui sofrendo porque eu quero, isso é apego. E para deixar uma pessoa apaixonada por você, não é o apego, é o desapego, é o desprendimento. É a pessoa olhar para você e falar, nossa, aquela mulher... ela é maravilhosa. Aquela mulher, ela toma conta dela. Aquela mulher, ela se dá as melhores coisas. Ela se cuida, ela faz curso, ela se povoa. Ela é a prioridade da vida dela. Ou aquele homem é muito... Por que nós, mulheres, né, achamos os homens tão interessantes? E quais são os homens mais interessantes pra gente? Conta aqui pra mim. Conta aí, meninas, pra mim. Meninas e meninos, quais são as pessoas mais interessantes que vocês acham? Por qual pessoa você se conecta? É por aquela que fica numa casa trancada, chorando, mal arrumado? Aquela que se humilha para você? Aquela que dá tudo para você? Aquela que se coloca em último lugar? Não é, né? Nós se conectamos com pessoas que são prioridades para elas, que têm uma vida muito interessante. Geralmente pessoas que cuidam do corpo, que cuidam da mente, que se vestem bem, que falam bem, que estudam, que se conectam com pessoas que possam agregar. Gente, vamos falar um pouquinho de escolhas de pessoas que estão ao nosso lado, tá? Olá, pessoas inteligentes, então, isso mesmo. Deixa eu contar um segredo para vocês sobre relacionamento. As pessoas cuidam muito, vou pôr silicone, vou pôr quadril, vou ficar com a bunda maior, vou colocar uma roupa mais decotada, vou fazer botox. Isso tudo é importante, porque isso é vaidade, mas relacionamento e conquista não tem nada a ver com aparência. Por isso que a gente vê homens lindos com mulheres que não são tão lindas e mulheres lindas com homens que não são tão lindos e super apaixonados. Porque vai além. O segredo da conquista, ele é psicológico. E o segredo do psicológico é você se controlar, você se gerenciar, você se admirar, você se amar. Ai, Cris, mas como é que faz isso? Eu não sei fazer isso. Começa devagar. Hoje eu vou falar não, porque eu não quero falar sim. O que eu gosto de fazer? Ai, mas o meu companheiro, ele gosta de domingo comer lasanha e eu gosto de comer arroz à grega. Esse domingo eu vou fazer arroz à grega. Eu quero ir para a missa. O meu marido não quer ir, meu companheiro não quer ir e não quer que eu vá. Eu vou à missa. Ou se não, a pessoa não quer que você trabalhe e você vive uma vida ali acuada, pedindo centavos para fazer uma unha. Vocês precisam se libertar. Se libertar das amarras que a vida está colocando para você.
Porque só quem se liberta dessas amarras, só quem tem a capacidade de entender que a vida é única, que você é único, que você é a pessoa mais importante da tua vida, consegue dar um passo em direção à vida. E o que é um passo em direção à vida? É um passo em direção a você. E quando você dá um passo em direção a você, e como a gente faz isso? Gente, eu coloquei uma postagem essa semana que dizia o seguinte: que dizer que pessoas, eu vou colocar pessoas, tá? Mas eu coloquei no feminino porque eu sou mulher. Dizer que mulheres precisam de companheiros para serem felizes é coisa ultrapassada. Sabe por quê, gente? Quem nunca aqui ficou numa torre mofando, esperando o príncipe encantado, a princesa encantada, achando que a vida tava um caos, que ninguém aparecia de interessante, que as pessoas só apareciam para se divertir, que as pessoas só queriam se aproveitar. Eu fiquei muito tempo numa torre. Quando eu descobri quem eu era, eu lacei o dragão, subi em cima dele, voei, estudei, trabalhei, viajei, me conheci e tô aqui, ó, plena e absoluta. Quem conhece a minha história sabe que isso aqui é superação. Então isso aqui não é brincadeira. Foi fácil? Não, mas não foi difícil. Sabe o que é difícil, gente? Sabe o que é difícil? É você ficar onde você tá agora. Difícil é você tá aí, ó, fazendo o seu melhor, dando, e a pessoa se afastando, se afastando, se afastando. Porque são esses tipos de relacionamento que existem, tá? Tem o de doação. Eu dou, a pessoa se afasta, afasta, afasta. E quantas pessoas não estão vivendo isso? Ou se não, o de vampirismo. Eu dou e a pessoa quer mais. Tudo que eu dou não é o suficiente. Eu dou uma coisa, a pessoa quer outra. Nunca é o suficiente. Ela vai tirando, vai sugando. Quando na verdade o que a gente merece é o quê? É troca. Eu dou, a pessoa dá. Eu dou, a pessoa dá. Agora você imagina, você tá num relacionamento com a pessoa, você começa a ficar com uma pessoa. Vamos falar de relacionamento novo. Você tá aqui, tá legal, vocês estão se curtindo, um passo de cada vez, um passo de cada vez. Eu vou, a pessoa vai. Eu vou, a pessoa vai. Eu vou, a pessoa vai. Aí chega 2 meses de relacionamento. Uhul! E aí o que acontece? A pessoa vai lá e faz aniversário. Aí você vai lá e dá um iPhone 12 para ela, 13. O que aconteceu? A pessoa subiu e você ficou lá embaixo. Até a pessoa caminhar para te alcançar, ela olha e já deu preguiça. Aí ela se desconecta com você, porque você deu um passo muito além do que ela consegue dar para você. Então, na verdade, o relacionamento ele tem que ser uma via de mão dupla. Eu não posso dar mais e receber menos. Esse relacionamento de doação é um relacionamento que tira de você. É um relacionamento que te faz infeliz. É um relacionamento que te faz triste, tá? E quando você tira de você, fica um vazio aqui dentro, fica um buraco aqui dentro. E volta como? Volta em forma de depressão, volta em forma de solidão, de rejeição, de dependência emocional, porque você acaba achando que sem aquela pessoa você não vai ser feliz. Quando na verdade é o contrário, gente. É super ao contrário. O relacionamento com você, ele é completo. Você é uma pessoa inteira. Você não é uma metade. Você não é metade da laranja. Que aí a pessoa tem que vir e te completar. Pá. Não, você é inteira. Você é inteira. A sua condição é viver. Você só tem uma vida nessa vida. Você não tem outra vida. E você está fazendo o que nesse exato momento? Você está entregando o que é mais precioso, que é a tua vida, que é teu bem maior, que Deus te deu, na mão de outra pessoa. E o que você está virando, meus amores? Desculpa, marionete. Você está virando marionete na mão das outras pessoas, porque você colocou a outra pessoa num patamar tão alto na tua vida e você ficou aqui embaixo, tá? E quando a gente faz isso, a gente perde admiração e pessoas que não têm admiração pela gente fica repúdio, distância. Se eu tenho você na palma da minha mão, se é muito fácil, se eu estico o braço e te puxo, não tem mistério, não tem encantamento. O que eu vou querer com você? Se eu olho para você e falo assim, nossa, ela gosta mais de mim do que eu dela. Gente, o que aconteceu com você, Aldo, eu vou falar o que acontece com todas as pessoas que estão vivendo dependência emocional. Você passou uma vida dando para o outro. Você passou uma vida tirando de você para dar para o outro.
E aí, quanto mais você tirou de você, mais te faltou. Porque quando você não sabe falar não, obrigada. Quando você não sabe falar não, quando você aceita tudo para que o outro te aceite, achando incrivelmente que você vai fazer e a pessoa vai te adorar, vai te amar. O que acontece? Fica um vazio aqui, ó, gente, fica um vazio aqui, na barriga. Deixa eu ter aqui, ó, na barriga, fica um vazio. Gente, isso aqui é um vestido, tá? Ó, é um vestidinho, não é camisola, não. É um vestidinho super bonito. Ele tem uma renda no fundo. Eu me preparei hoje de branquinho, porque eu queria fazer uma live bem de paz pra vocês. Então, aqui, ó, a barriga da gente, ela fica um vazio, ela fica um buraco. Aqui o peito é como se abrisse um buraco, às vezes estivessem todas pra fora. Vocês sabiam que tem dores de amor que a gente precisa tomar paracetamol pra parar de doer? E aí, o que a pessoa fez? Deu. Lembra do incrível mistério? Eu dou, ele vai me amar, ela vai me amar. E a pessoa faz assim, ó, vai embora. Por quê? Porque não tem doação, não tem troca, não tem urgência. E aí, quando eu falo pra vocês, se tudo que vocês ofereceram pra essa pessoa não foi suficiente, ofereça a sua ausência. Ofereça distância. Olha, meu amigo, quando você entender que a sua vida só depende de você, isso todo mundo fala, ai, Cris, mas isso todo mundo fala, mas gente, não é que todo mundo fala, tem que praticar, não é só ouvir. Como que a minha vida vai depender de mim? Eu sou a única responsável por mim, então eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer as minhas meditações, agradecer e programar meu dia, eu tenho que trabalhar, não tô com vontade, vai arrastado, vai com depressão, vai apático, vai com dor, mas vai. Aí você já foi, você enfrentou aquele momento. Chegou lá, você não tá afim de falar com ninguém, mas você se concentra e começa. Aí vem alguém e fala alguma coisa pra você, o que você faz? O que você faz? Você dá uma risadinha. Aí já vejo a hora do almoço. Você já passou a sua energia, você já trabalhou a sua energia. Você já trabalhou. Almoça, tal, volta arrastado de novo. Trabalha, vai pra casa. Passou o dia. E essa rotina cansativa, mas de constância, quebra a resistência de você ficar num quarto trancado e se entregando. Porque quando você vai mesmo com dor, quando você vai mesmo se rastejando, você vai. E quando você vai, você se torna uma pessoa imparável. E aí você começa a ter tanto sangue pro meio do caminho, a ter tanta dor, que aí você vai criando feridas. Mas aí vai acontecendo o quê? Você vai enfrentando e aí você vai curando as suas feridas. Porque você sabe que no primeiro dia foi horrível, mas no segundo dia já tá um pouquinho melhor, no terceiro dia, quando você vê, quem é o fulano na fila do pão? Você já tá tão apaixonada por você, você já tá tão apaixonada pelo processo, tá? Ah, mas aqui, claro, gente, eu tô falando para vocês que existem terapias para isso, mentorias, por isso que nós estamos aqui fazendo lives, dando ajudas, atendendo nos consultórios, né? Porque as pessoas mais corajosas que chegam para mim chorando lá na minha sala online são as pessoas que eu mais admiro, porque as pessoas que mais enfrentam o seu psicológico e procuram ajuda são as mais corajosas, tá? Não procura. Você não tá participando de um grito de socorro? Rondinelli, não procura. Você vai procurar a pessoa que já te humilhou, você vai procurar a pessoa que já te rejeitou, você vai ganhar um bloco. O segredo é totalmente diferente. O segredo é você o quê? Dar motivos para que ela te procure. Como que a gente tem vontade de procurar alguém? Quando a pessoa deixa saudade. Quando a pessoa está vivendo a vida interessante. Gente, o maior desprezo que tem para o ser humano. Sabe qual é? Quem sabe? Eu já falei várias vezes. Conta para mim. Conta pra mim, quem sabe, o desprezo. Eu já falei isso várias vezes. Gente, eu falo isso várias vezes pra vocês aqui. Me conta. 2 meses, gato? Aldo, calma. Você já fez terapia? Você já buscou ajuda? Sem ajuda não consegue, meu amor. Infelizmente, quando chega no processo, oi, Lai, obrigada, linda, obrigada. Quando a gente não procura ajuda, quando a gente tem um momento da nossa vida, gente, tá? É,
A gente tá falando sobre dependência emocional, Kelly. Tem momentos na nossa vida, se a gente tá no fundo do poço, a gente não procura ajuda, a gente se machuca muito, tá? A gente se machuca muito. Então, o segredo é você procurar ajuda. Agora aqui, ó. O maior desprezo que a gente dá para uma pessoa. Você quer matar a pessoa, você tá lá. Olha só, gente, presta atenção. Você tá lá todo dia. Bom dia, boa tarde. Você não fala comigo. Ai, mas eu sou cansativa, né? Ai, você já enjoou de mim. Ai, eu... Gente, quer ver uma frase que eu morro quando vocês mandam? Ai, eu não vou mais te atrapalhar. Pode ficar tranquilo. Pior que não banca, né? Vai lá e tá mandando mensagem de novo. Porque, gente, você acha que você vai falar, não vou te atrapalhar, a pessoa vai falar assim. Não, imagina se não atrapalha, ela vai falar assim, tá bom. A gente não precisa falar, não. A gente fala de vez em quando. Gente, muda tudo. Se tudo que você fez até aqui, exatamente, cuidar do nosso jardim. Se tudo que você fez até aqui não valeu, deu desprezo. Agora eu vou contar o desprezo que mata uma pessoa. O desprezo que arrebenta uma pessoa. Cuidar da sua vida, viver uma vida feliz. Gente, quer ver você, tá aí, todo dia correndo atrás, todo dia mandando mensagem. Hoje você acordou e falou assim: a partir de hoje, eu não vou mais. Eu não. Gente, essa live aqui tem assunto de mentoria. Se você tiver alguém que tá precisando de ajuda, faz um aviãozinho pra pessoa assistir essa live. É gratuita, a gente tem muita gente precisando de socorro, tá? E se vocês puderem curtir para que o TikTok mostre para mais pessoas esses conteúdos, tá? É legal, porque a gente partilha um pouco de doação e de amor. Quer ver? Você tá lá, eu tô porque eu quero, porque você... Gente, eu escuto gente mandar mensagem, você gosta de mim sim, é comigo que você vai ficar, impondo uma situação. Aí você faz. Daqui a pouco você fala, hoje eu acordei diferente. Tá doendo, tá sangrando, eu não aceito mais isso pra mim. Aí vai pra academia, aí fica mais bonita, aí faz curso, aí se povoa. Mesmo com dor, arrastado, mas vai. Quando a pessoa olha, ela já mudou a aparência, ela já tá mais bonita, o brilho dela voltou. E a pessoa fala, meu, ela não tá comigo. Como que ela tá feliz? Gente, depois me conta. Depois me conta. Pode fazer, Kelly, a pergunta. Gente, pode fazer pergunta, tá? Então, se você já é ignorado no WhatsApp, gente, é espelhamento. Espelhamento. Eu te dou e você me dá. Se eu mandei um bom dia e você não respondeu, quando você me mandar, eu não vou responder. Ah, olha uma coisa que vocês erram muito, tá? Ai, mas eu vou sumir, ele vai me esquecer. Quem não é visto não é lembrado. Gente, pelo amor de Deus. Você tá aí tomando, vou falar um palavrão aqui, se ferrando, gente. Mandando mensagem, sendo humilhado e você continua persistindo. Some, desaparece. A pessoa vai falar, caramba, o que aconteceu? Será que ela tá com outro, com outra? A gente tem que deixar dúvida. Porque o que é conexão emocional? É quando duas pessoas se respeitam, têm empatia, reciprocidade. Quando não tem essa conexão emocional, porque, gente, não adianta você falar, eu vou lá, vou fazer um sexo incrível, o cara vai se apaixonar. Deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês, super importante, gente. Eu nem sei se eu poderia falar isso, mas eu vou falar, tá bom? Os meninos que me perdoem aí, tá? Mas fala pra mim, os meninos que estão aqui na live. Todas as vezes que as mulheres... Gente, antes de eu falar o que eu vou falar agora, sem, por favor, me metralhar aqui, tá? Isso é pesquisa científica. E eu não tô aqui para dizer se tá certo ou tá errado. Eu tô trazendo uma informação, porque eu não julgo ninguém, cada um faz o que quer. É informação. Meu objetivo aqui é informar vocês. Mas a escolha é sempre, que nem as pessoas falam para mim assim, ai, Cris, por favor, o que eu faço? Gente, eu nunca vou falar o que você vai fazer. Eu, como terapeuta, vou te orientar, pensar e refletir o que você merece, mas a escolha sempre vai ser sua, tá? Então, pesquisas, tá? Eu estudo muito a mente humana, não só a masculina como a feminina, como vocês sabem, eu atendo os dois, né? Para mim, não é sexo, é o ser humano. E é este que eu trato, e é este que eu brigo, que eu amo, independente da opção sexual, independente da forma de amar, né? Então, vocês meninas,
Vou contar uma coisa pra vocês. Vocês sabiam que quando vocês fazem sexo, não sei nem se eu posso falar isso na live aqui, no primeiro encontro, depois que acaba, o homem tem nojo? O homem tem tanto nojo que ele nem a sua voz consegue escutar? Obrigada, Eliane, obrigada, minha linda. Meninos, alguém pode me ajudar com essa colocação que eu coloquei aqui, tá? O homem sente nojo. Não importa se você é bonita, tá cheirosa. Ele fez o que ele tinha que fazer, ele se enoja. Por isso que precisa colocar a conexão emocional, tá? E outra coisa que atrapalha os relacionamentos. Gente, nós estamos aqui com quase 2.500 curtidas. Gratidão, gratidão, gratidão. Gente, quase 100 pessoas curtindo, assistindo a live. Obrigada, obrigada, viu? Quero agradecer muito vocês por esse espaço de estar compartilhando com vocês esses momentos. Vocês sabiam que se você não cria uma conexão emocional com a pessoa sente nojo de você. E tem outra coisa, gente. Quando a gente começa a achar que através do sexo a gente vai conquistar alguma coisa, tem uma coisa muito séria, muito importante. Quando você tá, para as mulheres que estão muito tempo sozinhas e para os homens também, aqui não é sexo. Quando você começa, obrigada, Eliane, obrigada, linda. Quando você começa a fazer um ciclo sexual na tua vida de grandes parceiros, você fica com cada parceiro que você tem um encontro, fica um resto da pessoa em você. E isso é muito forte, isso bloqueia a sua vida sentimental. Então tem o ideal é que a gente fique de 30 a 90 dias sem contato com ninguém para limpar tudo que existe dentro da gente, tá? Para limpar tudo que existe dentro da gente, para poder o novo vir. E aí, às vezes você tá no meio do caminho, você encontra uma pessoa legal, mas você tá com tanta coisa dentro de você de outras pessoas que essa pessoa não se conecta com você e vai embora. Não é questão de usada, não. Eu não é essa colocação de ser usada, tá? Eu acho que a gente não é usada, a gente permite. Permite. Às vezes você tá num encontro legal e você quer sair com a pessoa e rolou. Mas isso, claro, gente, toda regra tem exceção. Toda regra, mas é uma informação muito séria que muitos homens, inclusive no Despertar da Fênix, eu vou ter depoimentos de homens que vão falar isso para vocês. Tá? Então, tem que criar uma conexão. Não é forma de joguinho, não. Sai com a pessoa, conversa, entende quem a pessoa é, entendeu? Se conecta, escuta as histórias dela. Outra coisa, gente, pelo amor de Deus, as mulheres quando estão no primeiro encontro, obrigada, Eliane, obrigada, linda. As mulheres quando elas estão no primeiro encontro com os homens, por favor. Ah, você tá aí, meu amor. Até que enfim você apareceu na minha live. Meu amor tá aqui, depois eu apresento ele pra vocês. É meu amigo, tá? Amor não, adoro ele. Então, gente, todas as vezes que você se conecta com alguém sexualmente, você tem que ter claro e evidente que você vai curtir aquele momento sem criar expectativa. Ah, mas vai dar certo. O que dá certo não é sexual, é conexão emocional. Amor, sim, você é meu amor, você sabe que você é meu amor, né? Lindo, você é meu amor pra vida, né? Então, gente, não adianta você querer ficar com alguém por esse lado. Crie vínculos, crie estruturas para pessoas olhar para você e fechar os olhos e lembrar das suas risadas, de quão engraçado foi aquela situação. Pelo amor de Deus, gente, quando vocês saem com alguém, homens também, tá? Homens também. Para de falar de relacionamento que passou. Ai, mas eu era infeliz, mas ele me agredia. Gente, é chato, é desconfortável. Vocês não têm que falar de passado. Ai, mas eu namorei um cara e aí ele me deixou cheio de trau. Gente, que coisa chata, dá até preguiça, né? Dá até preguiça, né? A gente tem que falar coisa boa, dar risada, brincar, se divertir, contar coisas boas. Gente, e assim, sabe o que é legal vocês também, antes de sair o primeiro encontro? Vai lá na página da pessoa, dá uma olhadinha o que ela gosta, o que ela curte, para você ter um assunto que interesse a ela. Olha só, criando conexão. Porque o que é conexão emocional? É você imagina uma teia de aranha. Negocinho aqui,
um negocinho ali, um negocinho aqui, um negocinho ali. Quando você vê, você tá com a teia montada e a pessoa tá lá, ó, apaixonada por você. E aí sim, depois que criou a conexão emocional, aí o sexo vem e lacra. Aí fechou com chave de ouro, tá? Claro que eu já conheço, existem toda a regra, a gente tem exceção, tá? Exatamente, é broxante, super broxante falar de relacionamento do passado. E, gente, incrivelmente, as mulheres em especial gostam muito de se fazer de coitadinha no primeiro encontro. Gente, coitadinho é, sabe o quê? Desprezível. O homem que é uma mulher linda, cheirosa, poderosa, que conversa bem. Outra coisa também que acontece muito, que as meninas trazem pra mim. Ah, eu tenho vergonha de comer. O cara quer que você coma. Ele quer que você se alimente. Tá lá, tá gostoso. Ai, eu não como. Tudo bem. Se é um processo seu, porque você é vegetariano, porque você tá numa educação, ok. Ah, mas eu não como. Mulher vai lá, come torresmo, faz isso no encontro. Não como nada. Mulher chata. O homem vai falar chata. Ah, essa mulher não come, essa mulher não conversa, essa mulher. Gente, não queira ser uma capa. É claro que a gente não vai contar, né, nossos defeitinhos. As pessoas devagarzinho vão descobrindo. Mas seja leve, alegre, divertida, bom papo, brinque. Oh, oh, meu amor, tá mandando presente, é? Lindo, meu amor. Então, gente, é isso, né? Relacionamento é complicado, né? Relacionamento mas é uma coisa assim, gente, cá pra nós. Nós nascemos para amar e para ser amado, não é verdade? Não é coisa. Obrigada, Aldo. Nós nascemos para amar e ser amados. Nós nascemos para ter alguém do nosso lado. Gente, não tem coisa. Eu viajo sozinha, viajo com os meus filhos, eu viajo, né? Quando eu tô namorando com meu namorado. Lei, obrigada. Eu viajo. Mas eu preciso, né? Eu preciso do meu momento sozinho. Eu falo muito. Eu preciso caminhar sozinha, estar sozinha, respirar sozinha. Às vezes eu quero viajar sozinha. Quem acompanha minhas lives sabe que eu vou para camping, né? A minha tia tem uma casa na praia, que é a irmã do meu pai, super gostosa, confortável. Às vezes a gente vai para hotel, mas não tem coisa melhor. Esse final de semana eu fui com os meninos, né? Mas a semana passada eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu quero sozinha, eu preciso desse encontro comigo. Sabe por quê? Porque quando a gente transforma a nossa solidão em solitude, a gente precisa ter um momento com a gente, um encontro com a gente. Olha, no começo, quando eu me separei lá atrás, eu amo vinho. Eu amo vinho. Aí eu abria vinho. Ai, meu Deus. Ninguém pra tomar um vinho comigo. Que triste a minha vida. Hoje, desculpa, eu falo assim, ó. Caramba, que delícia, meu vinho sozinha. Eu vou pra minha sacadinha, minha rede ali, e ali eu fico respondendo vocês, olhando os comentários, porque eu não consigo acompanhar, né, muita gente. Mas eu procuro, assim, ou eu coloco, eu vejo um vídeo que eu acabei de fazer, tem pouca curtida, eu vou lá e curto, eu não curto ninguém, porque eu tento, é muito difícil, eu fico com a sensação, pô, eu não curti de um, vou curtir do outro, né? Então por isso que às vezes não dá tempo, porque eu não acompanho. E eu não vou colocar a minha equipe para responder vocês, né? Eu quero ler. Então, assim, todos os comentários eu faço possível para ler, mas às vezes também não consigo, tá? Então, vamos lá. Exatamente. Por isso, quando você se conecta e você entende que a sua solitude, a nossa vida, gente, é carreira solo. A gente quer ter alguém, mas a gente não precisa. Mas nós não nascemos para viver sozinhos. Aí você começa a trazer coisas boas, pensamentos bons, viajando, se percebendo. Às vezes, você queria ter alguém, tá tudo bem, faz parte, mas tá tão legal com você ali. Gente, presta atenção, a gente vive às vezes em relacionamento abusivo, com alcoólatras, com pessoas desequilibradas, com pessoas que nos tiram o pior. Aí acaba, a gente fica assim, ai meu Deus, eu tô sozinha. Em vez de falar assim, caramba, eu tô sem aquele cara que bebia, aquela mulher que me agredia, ou e curtindo a paz, olhando os pássaros, ou indo pra praia, olhando o mar e falava, que delícia, a gente tá ali na praia com tudo aquilo falando, eu era mais feliz sofrendo, porque é isso que a gente faz com a gente se boicota o tempo inteiro, a gente se boicota, né? A gente se boicota, porque a gente não consegue apreciar aquele momento. A gente não consegue apreciar que a vida, ela é o que a gente faz dela, o que a gente aceita dela.
Por isso que a gente não pode ficar aceitando migalhas. Por isso, eu falei, as pessoas falam pra mim, você fala que você tá solteira por opção. Ninguém fica solteira por opção. Você tá solteira porque você não arrumou ninguém. Gente, não é assim, tá? Não é assim. Existem 2 tipos de pessoas que estão solteiras. 2 tipos, tá? Aquelas que já sofreram pra caramba, que aprenderam a viver com a sua própria companhia, que hoje tem uma vida super interessante, que estuda, que viaja, que se completa, que não encontrou uma conexão que enquadre ali dentro dos seus objetivos e que vale a pena se relacionar. Então, às vezes aparece alguns encontros, mas ela não está no momento de se relacionar. Por quê? Porque ela está tão feliz com a própria companhia dela, que qualquer pessoa que ela for colocar ali e que de repente possa tirar ou mexer na paz, na sua liberdade, ela não quer, tá? Existem muitas pessoas que estão sozinhas por opção, sim. Porque colocar qualquer pessoa num lugar que vai te atrapalhar, ou que você não está no momento, vai só machucar você, ou se não, machucar o outro. Porque se você ainda tá gostando de alguém, quer colocar alguém para substituir, você vai machucar. Gente, a gente precisa ter empatia, responsabilidade afetiva. Então a pessoa prefere viajar, ficar sozinha, se divertir, e aí de repente, bom, agora eu tô no momento, eu abro. E tem aquela outra pessoa que está sozinha porque ainda está presa ao passado. Porque pega lembranças do ex, porque eu quero estar com ele, ou eu quero arranjar uma pessoa igual a ele, porque não sei o que lá, e aí fica pegada, e aí fica bloqueada. Então, às vezes as pessoas estão sozinhas por opção, sim, tá? Por opção, sim. Então, você tá passando por isso, né? Você tá no relacionamento de dar e não receber. O que você vai fazer? Você vai agora parar tudo e olhar e falar, eu não mereço mais isso. Eu não mereço mais isso pra mim. Então, a partir de hoje, eu vou me povoar, eu vou me pertencer, eu vou pensar o que eu gosto, eu vou dar um dia de cada vez. Você é 2 tipos de solteira? Então, pode ser também. Você precisa desbloquear. Eu vou falar um pouquinho sobre o desbloqueio daqui a pouco. Começa a nutrir o amor que você deu para essa pessoa, que você está dando e não está sendo recíproco para você, né? Como é que você faz isso? Eu acordo dando bom dia para a pessoa, perguntando se ela tá bem. Bom dia, Cris. Meu amor, você tá bem hoje? Nossa, como você tá bonita. Que roupa você vai usar? Que perfume você vai passar? Gente, incrivelmente engraçado, né? Eu sou muito vaidosa, eu gosto muito de colocar roupa como se fosse para uma festa todos os dias. As pessoas me olham, você vai assim trabalhar? Você vai assim atender? Por quê? Eu mereço, eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Então, aquela roupa que eu comprei, aquela roupa eu vou usar hoje. Gente, deixa eu falar uma coisa que vocês precisam fazer. Isso ajuda no desbloqueio, tá? Eu tô passando pela transição, então eu não tô mais podendo colocar secador. Então, a gente, tô sofrendo com o meu cabelinho aqui, ó. Mas vocês não dão muita bola. Eu não tô mais fazendo secador porque eu quero que ele volte a enrolar, né? Como eu tô indo muito pra praia, tá judiando demais, então eu tô evitando passar o secador. Desbloqueio emocional. Primeiro desbloqueio que você tem que fazer dentro da tua casa. Desapegando. As pessoas que são apegadas a roupa, a objetos, estão bloqueando a sua vida. Hoje, faça uma faxina dentro da tua casa. Roupa que você... Mais de um ano que você não usa. Um dia não vai usar nada, gente. Roupa, objetos. Arruma a gaveta. Arruma tudo. Deixa tudo impecável no seu guarda-roupa. O seu guarda-roupa é sua energia. Guarda-roupa mal arrumado é vida mal arrumada. Às vezes dá trabalhinho. Mas um dia que você tira no final de semana, que você tá lá, põe pra arrumar teu guarda-roupa, arrumar tuas gavetas, jogar papel fora. Jogar conta que você não usa mais. Gente, tem gente que tem conta de 10 anos atrás dentro de uma caixa. Tá? É libertador, não é, Lei? É libertador. Então, eu costumo fazer muito assim. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Gente, é troca. Eu dou roupa, eu tenho mais roupa. Eu chego a falar, gente, essa semana mesmo, na segunda, não, minto, na semana passada tava eu aqui, a moça que me ajuda, eu falei, pelo amor de Deus, vem comigo. Eu fui tirando. Eu falei, ela falou, Cris, você tirou mês passado. Eu falei, gente, é assim, entra e sai. Isso é prosperidade.
Deixa aí, se liberta. E aí você se liberta de um processo todo, não só de relacionamento financeiro, porque, gente, cá pra nós, tá? Pessoas que não têm o financeiro adequado não têm relacionamentos adequados. Uma coisa puxa a outra. Por isso começa dentro de casa, tá? Então, a palavra positiva, o positivo, ele massacra o negativo. A nossa mente, eu falo muito para vocês, não é a nossa amiga. Nós pensamos mais de 80 mil vezes por dia. Então, a gente não tem controle disso, mas a gente pode observar o que a gente está pensando. Peraí, isso aí não tá legal. Mudar o foco, porque, gente, as pessoas falam, Cris, mas você precisa fazer terapia. Eu faço, tá, gente? Mas, como que eu não absorvo nas minhas terapias as histórias muito tristes que eu escuto? Porque quando você tá falando uma coisa negativa pra mim, eu já tô te trazendo uma positiva. E, gente, incrivelmente, você destrói. Por isso, gente, olha só, isso é muito importante que eu vou falar. Eu não participo de roda de fofoca. Às vezes tá na família, lá no grupo de família, começa a falar de onde eu saio. Eu não participo de gente que fala mal das pessoas. Eu não participo de gente que conta história de doença. Eu não participo, gente. Tudo que vai baixar a minha energia, eu saio fora. Às vezes eu sou até taxada de chata. Sou até. Ela não gosta de conversar. Não, gente, eu não gosto, não. Eu não baixo a minha energia. Eu gosto de estar lá falando besteira, dou risada de mim, fiz alguma besteira, dou risada e brinco e conto. Aí eu participo, tô dentro. Porque, gente, aquilo que você tá, naquele momento, tá atraindo pra você. E outra coisa, muita gente vem falar pra mim, eu quero que ele sofra. Eu quero que ele sinta o que eu senti. Gente, isso só vai atrasar a sua vida. Libera perdão. Eu pedi pro pessoal do Um Grito de Socorro assistir a Cabana. Foi uma das histórias mais tristes. Inclusive, ela é até verídica, né? Pra gente trabalhar. Claro que não tem como perdoar alguém que faz o mal daquele. Mas a gente libera o perdão pra gente conseguir seguir. Porque senão, gente, se a gente não liberar o perdão, a gente fica como uma âncora estacionado naquele lugar, ancorado naquele lugar, e a gente só traz esse tipo de relacionamento. Obrigada, tá? Então, liberar o perdão, obrigada, Gisele. Liberar o perdão é o primeiro passo para você ter prosperidade na vida. E esse pensamento, gente, esse pensamento só vai definhar a tua vida e te fazer andar para trás. É lindo esse filme, tá? É triste, mas ele mexe muito com a gente. É um recado muito legal, tá? Então, o que o Grito de Socorro colocou para vocês que estão me acompanhando, que tá todo dia na outra plataforma, são 30 dias esse Grito de Socorro. Se você fizer tudo aquilo que eu coloquei durante os 30 dias, eu vou estar aqui, ó, com vocês ao vivo, no final desse Grito de Socorro. Eu quero ver quem vai falar para mim que Cris mudou tudo. O que foi o primeiro dia? Só que isso não é só no dia, isso é todos os dias. Então, não pode mandar mensagem, não pode stalkear. Por que, gente, que não pode stalkear? Porque quando você stalkeia, você olha lá a foto da pessoa, aí você fala assim, cara, que lindo, que saudade, que maravilhoso, meu Deus, que quero estar com ele, é tudo que eu quero. Aí o que acontece? Dá aquela sensação falsa de prazer. Daqui a pouco vem a dor, vem o sofrimento, vem... Aí você já começa a olhar com quem que ele curtiu. Gente, isso é o segredo da depressão, da ansiedade, do final do teu poço, do fundo do teu poço. Quando você não stalkeia, você não sabe o que está acontecendo, não te machuca. A pessoa não entra nessa vibração que você tá de desespero, porque essa vibração, que é a energia, que eu já falei que nós somos energia, chega para ela começa a não sentir mais a tua energia de desespero, entendeu? E aí começa a modificar, tá? Não, então vamos lá, grito de socorro. Não stalkear, não mandar mensagem. Vou tentar lembrar aqui, que eu não tô com um lembrete aqui. Aprender a falar não. Nós falamos muito isso na live passada. Por que aprender a falar não? Porque o não é libertador, o não é desapego, o não é você não ser dependente emocional. Vou falar não, porque eu não tenho medo da pessoa ir embora. Porque se eu falei não por uma coisa que eu não queria fazer e a pessoa foi embora, porque ela não merecia estar comigo. Gente, a gente não tem que cobrar nada de ninguém. A gente não tem que falar, faz isso pra mim, faz aquilo. A gente tem que observar as atitudes das pessoas
para ver se elas são dignas de estarem na nossa companhia, mas sem cobrar. Quando a gente está num relacionamento e a gente começa a cobrar, é porque a gente está muito em desvantagem. Não vale a pena. Não vale a pena. Tá? Obrigada. Vamos curtir a live, gente. Eu tô com quase 6.000 curtidas aqui, hein? Então é isso, gente. Tá? Obrigada, Eliana. Você é maravilhosa. Mora no meu coração. Você sabe disso. Então, dê reciprocidade, dê o que você recebe. Mas assim, gente, não é porque o outro tá te maltratando que você vai maltratar ele, porque você não tem que se tornar pior para se igualar a ninguém, você tem que ser luz. Então, se ele te maltratou, vai com Deus, abençoe e vai. Eu não preciso de você. Marília Mendonça, maravilhosa, já dizia naquela música, eu te amo, mas não preciso de você, né? Obrigada, bom dia, bom dia. A gente tem que gostar da gente. E dói gostar da gente, é difícil, gente. Olha, não existe amor maior para aprender. Porque a gente vai lá com aquela pessoa maledeta que a gente tá num casamento ano, separa. Não sofre muito não, sofre um pouquinho. Encontra um, tá um mês, tá morrendo pelo cara. São emoções inconscientes que a gente não controla, mas a gente vai controlar. Peraí, olha tudo que eu já passei na minha vida. Eu tô com uma bagagem aqui atrás, porque depois dos 25 anos, gente, todo mundo tem bagagem. Até menos, tá? Tá bagagem aqui, ó. Você já tá carregando fardo. Aí vem um outro pra te deixar mais fardo? Não, eu já tenho esse fardo, eu já sei que isso vai me machucar. Então, eu gosto dele, mas eu não vou focar no que eu sinto, eu vou focar no que eu mereço, né? A gente tem que focar no que a gente merece. O que você merece? Se eu conto pra vocês todos os dias que o que você se dá, o mundo vai te dar. Eu mereço amor, porque eu me dou amor, eu me dou o melhor, porque eu cuido de mim, porque eu nutro amor por mim, porque eu me admiro. Eu costumo falar que eu fui pro Tinder, dei match comigo e sou o meu maior amor hoje. Sou apaixonada por mim. Tá? A traição, ela não tem a ver com você, tá? A traição tem a ver com o outro. Muitas pessoas se sentem culpadas, tá? Porque o outro traiu, porque aí a gente começa, não, porque eu não beijo bem, porque eu não faço sexo direito, porque talvez a outra faça melhor, porque talvez a outra faça melhor. Gente, a traição é a falta do outro, não a falta de você. O outro tá tão vazio dele mesmo que ele busca validação em outros relacionamentos. E sabe o que é pior? Tem gente que sai em busca disso, quebra a cara, porque se apaixona e ainda quebra a cara, né? Por que você estava muito preocupada, Milene, de ouvir isso? Então, relacionamento de 32 anos, Ney. Por que estar? Conta pra mim. A solidão, a dois, é a pior solidão que tem. Né? Porque não tô aqui pra dizer o que você tem que fazer, mas já parou pra pensar que de repente falta coragem de ser feliz? Né? Porque um casamento de 32 anos não é fácil largar. Mas também você, vamos supor, não sei sua idade, você ainda tem tanto pra viver. Talvez não seria melhor conversar? Falar, olha, a gente já não tá mais tão feliz junto, vamos nos dar uma oportunidade? Por quê? Porque as pessoas têm medo da solidão, né? E 32 anos é uma vida. Tem que repensar mesmo. Então, gente, cuidado com isso, ó. De falar, eu não tenho sorte. Ah, eu sou azarada. Eu tenho dedo podre. Gente, tudo que vocês falam, vocês emanam, vocês recebem. Não, eu tenho sorte sim. Eu tenho sorte. Eu sou uma pessoa próspera. Sou uma pessoa feliz. Se você fica falando, eu não tenho sorte, você vai atrair isso pra você, não. Pode ser que você teve alguns relacionamentos que não foram tão bons, mas daqui pra frente vai ser maravilhoso, porque o que você tá pensando, você tá sentindo, você tá atraindo. Então, gente, começa a ter esse cuidado com vocês na fala, tá? Porque isso atrai muita coisa pra vocês, tá bom? Então, a fala, ela é muito importante. Quando você se fala isso, ó, e não se culpe e não deixe ninguém te culpar, tá? Porque também quando a gente fica assim, quando eu saí do meu relacionamento, eu já falei pra vocês que eu era tão pobre, que a única coisa que eu tinha era dinheiro, e eu deixei tudo pra trás. A minha mãe falava muito pra mim, filha, você foi burra.
eu não deixo ela falar assim comigo. Por mais que eu sei que ela não tá falando pro meu mal, porque eu não fui burra. Eu simplesmente encontrei uma maneira de ser livre. E eu tive que deixar bens materiais para trás. E isso arruma mesmo, Gi. Então, as questões, né, de ser amantes, né, gente, é muito complicado, né? É sofrimento para todo lado. Porque a gente tem um relacionamento, que é estabilidade, que é companheirismo, e a gente encontra um que avassalador na rua. Aí você fica em conflito com você mesmo. Você fica em desequilíbrio com você mesmo. A gente se apaixona, a gente não tem coragem de largar um casamento, vira isso e sofrimento para todo mundo, né? Na plataforma vizinha, Paty. Isso você tem que se vencer. Eu atendo pessoas que traem, pessoas que são traídas. Eu atendo tudo, gente. E eu posso contar para vocês, é sofrimento, mas o sofrimento, ele é administrado. Mas as suas escolhas, quem faz é você. E tudo tem ônus e bônus. Ah, deixa eu falar do acompanhamento. Ney, deixa eu falar, gente, de acompanhamento. Eu ia parar de fazer as terapias, tá? Porque eu tô me envolvendo muito com terapias em grupos e com as lives e com o Despertar da Fênix. Então, o que que acontece? Eu vou atender 10 pessoas nas terapias, tá? Só que as terapias, elas não são gratuitas. Existe um custo, até porque é meu trabalho. Eu não ia atender mais, porque eu já tenho muita gente. E eu não posso deixar as pessoas que eu já tenho. Então, eu não ia abrir vaga. Então, eu vou abrir 10 vagas, tá, gente? Aí vocês podem falar com o meu assessor, com o Pedro. Ele vai fazer um levantamento para ver se realmente... Porque é muita gente pedindo as terapias. E eu não ia pegar. Então, eu vou abrir 10 por mês. Então, tá. 10 por mês é o que eu vou fazer para atender vocês, tá bom? Aí quem quiser saber sobre valores, que também, gente, eu fiz um valor, quem faz terapia comigo sabe que é um valor para ajudar, né? Porque também é o meu ganha-pão, mas o meu objetivo, eu já ganho meu dinheiro, já sou feliz, já faço a minha, tenho pessoas que eu já ajudo, então assim, eu falei que eu ia parar de atender, mas eu vou abrir 10 vagas por mês, tá bom? Então, olha só, vamos falar desse relacionamento de 29 anos que a pessoa te abandonou, tá? O que que aconteceu? Gente, eu fiz isso também, tá? Fiz isso, tá? Você ficou num relacionamento de doação, de troca. Gente, eu morava numa casa tão grande que eu fiz um balcão de fora a fora e eu adorava cozinhar. Mas eu adorava cozinhar salgado. Eu chamava as pessoas porque eu morava numa chácara e fazia bolo. Eu passava o dia cozinhando, eu tinha o maior prazer. Eu não sabia viver sozinha. Quando acabou meu casamento, eu falei, agora? Porque eu não cuidei de mim. Eu cuidava do outro. Eu cuidava da minha família. Eu cuidava dos meus amigos. Eu cuidava de todo mundo. E eu não cuidava de mim. Eu só trabalhava. Eu era utilidade. Quando terminou o casamento, eu falei, e agora? Quem eu sou? Para onde eu vou? E aí? E aí que eu tive que buscar ajuda. Para vocês terem uma ideia, ô Paty, linda, obrigada, querida, obrigada. Gente, é tão gratificante esses presentes que vocês me dão. Vocês não imaginam como eu fico feliz de vocês curtirem a minha live, de vocês compartilharem, de vocês estarem aqui. Estamos quase 100 pessoas. Olha, já estamos há um tempão aqui. Aí vocês estão me acompanhando. Cadê a Cristiane? Tanto que meu nome é Cristiane Strafati. Deixa eu contar uma história para vocês. Meu nome não é Cristiane Mendes Galvão. Mendes Galvão é o nome da minha mãe. Meu nome é Cristiane Strafati, né? E eu falei, cadê a Cris? E agora? Pra onde eu vou? Relacionamento super abusivo. Não podia visitar meus pais. A minha irmã morava fora do Brasil, não podia me ver. Eu tinha 10 cachorros e meus filhos. A internet escassa. Eu ia visitar minha mãe e ele falava, você vai gastar o pneu? Isso porque uma F-250, caminhonete. E acabou. Eu queria de volta. Por quê? Porque eu não sabia viver sozinha. Eu não sabia para onde eu ia, porque tudo eu fazia para os outros, né?
E aí obrigada, Eliane, obrigada, meu amor. Quando eu me descobri, que eu falei quem eu sou, aí eu falei, Cristiane Straface, já era, agora eu sou a Cristiane Mendes Galvão. E é esse nome que eu uso, porque eu renasci. Gente, presta atenção, a gente não morre e não nasce uma vez só na vida. A gente morre várias vezes e renasce várias vezes. E toda vez que a gente precisa renascer, dói, sangra, machuca. Mas hoje, depois de tudo que eu passei, de tudo que eu estudei, de tudo que eu vi, de tudo que eu troquei, que eu doei, que eu aprendi, eu ajoelho no chão e falo, eu consegui! Hoje eu não vou chorar, hoje eu não vou chorar. Consegui, olha onde eu cheguei. Eu tenho orgulho de mim, porque eu não desisti. As pessoas falavam, eu não escutava. Eu falava, eu não importa, porque, gente, o lixo do outro não é o seu lixo. Essa semana passada, uma menina veio tirar satisfação comigo, porque eu tava amizade com um ficante dela, amigo meu, querido, maravilhoso. A gente sai, se diverte, amigo mesmo. Falou absurdos pra mim. O que eu fiz? Eu bloqueei, porque o lixo do outro não me pertence. Agora, porque o outro tá incomodado comigo, ai, coitadinha, ela tá incomodada comigo, deixa eu me desvencilhar de quem eu gosto? Nunca, nunca. A superação é tudo. Tudo, Adri, tudo. Mas a gente sofre mesmo, Aldo. A gente sofre. O sofrimento é inevitável. E pra gente amenizar, a gente tem que aceitar. Tá doendo muito. Eu entendo essa dor, eu respeito essa dor. O obstáculo tá ali. Eu respeito ele, mas eu pulo. Porque ou você passa por isso, ou isso passa como um trator em cima de você, né? E tem pessoas, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui, que a gente nunca esquece. A gente passa uma vida lembrando. Inexplicavelmente, porque eu sempre falo que nós vamos ter todas as respostas. Não vamos ter todas as respostas, mas nós vamos ter milhões de perguntas, né? Correr atrás, Thaís, só vai fazer ele se afastar de você. Só vai se fazer afastar de você. Eu falei isso no começo da live, tá? Não correr atrás de você, dos teus sonhos, dos teus objetivos, do que você acredita. Peça ajuda. Tem o CRAS que ajuda, tá? Tem um 180 que ajuda, tá? A outra coisa, gente, vamos falar aqui de Deus, tá? Sem falar de religião. Ai, meu Deus, tá na mão de Deus. Gente, tá na mão de Deus. Mas você precisa fazer sua parte, meu amor. Se você reza, ajoelha no chão, fala tá na mão de Deus, mas tá trancado no quarto, não dá um passo em direção à vida, não, como eu falei no começo da live. Deus faz a parte dele, mas tem que fazer a sua. Porque pessoas que ficam dentro de casa, num quarto trancado, assistindo Netflix, não são pessoas interessantes. Tá? Não são pessoas interessantes. São pessoas que estão abandonando a sua vida. Ah, vou ficar. Não que não seja. É maravilhoso. Tem dia que a gente assiste Netflix, é tudo que eu quero. Mas maravilhoso é você aproveitar a vida. E não é dinheiro, gente. Tem um parque perto da sua casa. Tem alguém para você conversar. Tem um ar para você tomar. Isso aqui, ó. Respira, gente, ó. Respira, sente esse ar, ó. Isso que você tá tendo de graça aqui, nesse exato momento, tem gente no hospital com uma máquina recebendo. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Pra gente já começar o dia bem, né? E a gente não acorda. Nossa, hoje eu acordei muito feliz. Eu já acordei que foi um furacão aqui em casa. Tive levar meu filho pra escola, tinha live, tinha gente do Disque Ajuda aí que eu tinha que responder hoje, tinha que preparar meu laptop com as minhas aulas, que eu começo agora 9h30, já tô inclusive atrasadinha, né? Quero responder daqui a pouco vocês. Você acha que é maravilhoso? Não. Calma, respira, porque eu tenho muita coisa pra fazer, então eu vou com calma, porque se eu for atropelando tudo não vai dar certo. E aí eu vou administrando e meu dia acontece muito feliz. Agora, gente,
Chega na quinta-feira, me dá uma faniquita, me dá um desespero. Eu não tô mais atendendo terapias de sexta-feira, porque eu quero vazar pra praia. Eu quero, gente, é uma coisa assim que eu preciso. Chego lá, quase morreu, mas ninguém morre não, viu? Ninguém morre não. Só morre se você se perder. Não se perca de você. Oi, Flavinho. Dani, ajudo sim. Me procura depois, tá? Manda uma mensagem pra mim. A gente não tem que ter medo de perder as pessoas. A gente tem que ter medo de se perder. E aí se a gente não cuidar do nosso psicológico, é isso que eu ensino nas terapias. O que são as terapias pagas? São aulas, são encontros que eu faço você se perceber a tal ponto que tudo muda na tua vida. Aqui eu posso falar algumas coisas, nas terapias são um pouco diferentes, que é eu e você trabalhando a sua dor individual. E ela é avassaladora. Gente, é 4 sessões, eu não preciso de mais. Se tiver alguém que já fez terapia comigo, quiser falar aqui. Outra coisa, gente, que me deixa triste, até meu filho na praia, fiquei de cabeça quente, porque eu tava lá e eu respondo, diz que ajuda na praia, tá? No meu momento de lazer. Aí eu tô lá respondendo, vem um cara, gente, pelo amor de Deus, vamos parar de destilar veneno pros outros. E falou assim, você é uma fake. Eu fiquei doente na hora, depois eu falei assim, o lixo dele não vai me atacar. Ele falou, vou lá no TikTok te defamar. Eu falei, vai lá passar vergonha e bloqueei. Então, tem gente que eu não consigo responder. Gente, se eu não responder, vai mandando, vai mandando. Porque que acontece? Eu tô com 2.000 mensagens, então a sua, de repente, tá lá embaixo. Então, continua mandando. É muita gente, gente. Eu tento, por isso que eu tô fazendo live. Por isso eu quero ver se eu faço mais lives, tá? Isso mesmo, Jesus ama a gente infinitamente. E como que Deus se manifesta na gente? Através do amor próprio. Quem tem amor próprio tem Deus, porque se blinda, porque Deus, ele não nos criou para ser expectativa de ninguém e nem, não para fazer ninguém feliz. O que está escrito? O que é bíblico? Amai o próximo como a ti mesmo. Ele não falou, vai lá e ame o próximo, esqueça de você. Não foi isso que ele falou, certo? E o que a gente faz? A gente ama o próximo e esquece da gente. E aí vem tudo que eu já falei aqui nessa live. Tá? E outra coisa, gente, se a gente parar de correr atrás, que nem ela perguntou aqui pra mim, e a pessoa não vier mais, agradeça. Uhul, ele não veio atrás de mim, ele foi embora, que maravilha. Sabe por quê? Você se livrou. Se livrou de alguém que ia te fazer mal, e uma hora essa dor vai passar, vai amenizar. Se você estava num relacionamento sofrendo, se você estava cansada, humilhada, rejeitada, e começou a cuidar de você, e começou a se amar, e a pessoa foi embora, comemora, graças a Deus, menos um para te arruinar, né? Menos um. Abriu espaço para o novo vir, para ser amada, porque vocês, gente, tem que entender uma coisa. Vocês se acostumam com tão pouco, mas vocês são dignas de ser amado, amada. Até quando você vai ficar se colocando nesse estado de vítima? Ai, mas eu sou tão boa, eu sou tão bom, eu ajudo, eu fiz tão... Fez e vai se ferrar. Quanto mais fizer, mais vai se ferrar. Porque não dá valor, não é recíproco, porque a pessoa não quer, né? E é difícil, a gente tem que enxergar as coisas com os olhos da verdade. Tem amores da vida e tem amores para a vida. Amores da vida são aqueles que nos deixam doida, chora, nós morremos, quando estamos com ele esquecemos quem somos. Melhores, né? Coisa de louco. Mas é só no momento que tá ali. Virou as costas e foi embora, é só sofrimento. E a gente arrasta isso para uma vida. Aí isso é migalhas. Porque a pessoa vem, relacionamento narcisista, dá aqueles momentos incríveis, vai embora e trata você como ninguém. Não é beleza, José. Nunca foi. Não é beleza. E para sair disso, você tem que dar o primeiro passo. E sem ajuda, gente, não adianta. Sem terapia, às vezes não conseguimos, tá?
tá? Não conseguimos. Gente, por favor, os comentários de vocês aqui. Nós estamos falando de amor, não de brincadeira, né? Nossa, sem sentido essa colocação aí de chamar no privado, sabe? Aqui o assunto é sério, não é brincadeira. Quem quiser brincar, por favor, não faz parte dessa live, né? Aqui a gente tá querendo se ajudar e falando muito sério, tá bom? A gente não tá pedindo pra ninguém aqui se oferecer pra esquecer. Sem sentido de verdade. Fique à vontade pra sair da live. Tá? Então, gente, para esquecer alguém, você precisa lembrar de você. Tá bom? Vai com Deus, Aldo. Sou desaforada mesmo, sou desaforada mesmo. Essa sou eu, tá? E é isso, gente. Eu sou desaforada porque o assunto é sério, né? Não é para brincar. Brincadeiras à parte. Eu sou brincalhona também. Agora, gente, é o seguinte, tá? Então, vamos finalizar, que eu tenho que voltar para as terapias. Quinta-feira tem o Café com a Cris. Obrigada, Rô. Obrigada a todo mundo que participou comigo aqui, tá bom? É um prazer. Não, eu sou Ariana. Gente, eu sou Ariana. Eu não sou capricorniana, eu sou Ariana. Ariana é fogo. Ariana é terrível, né? Então, assim, vamos falar de reconquista na próxima live, tá? Que agora é um assunto bem amplo, tá? É um assunto que requer muita coisa pra gente falar, mas para você, vou dar só uma dica aqui. Para você reconquistar alguém, primeiro você tem que se reconquistar, descobrir quem você é, tá? Ter amor por você, se povoar, se perceber, se garantir. Eu costumo falar, as pessoas, mas você tem amor, você tem autoestima elevadíssima. Mulheres mais bonitas que eu? E daí? Se eu sou feliz? Se eu não falei pra vocês que eu fiquei numa torre, enferrujando, mofando, esperando o príncipe, quando eu descobri, eu falei assim, dragão, vem aqui. Subi nele e voei. Eu me sinto amada em qualquer relação. Não precisa você estar casada, você não precisa estar namorando, você precisa ser amada, se sentir amada. Esse é o segredo da conquista. Tá bom? Eu sou de São José dos Campos, gente. Na verdade, eu sou de São Paulo, né? Mas atualmente estou morando em São José dos Campos. Meu príncipe chegou. Gente, é a questão de relacionamento, né? Uma hora eu vou contar sobre o meu relacionamento para vocês, tá bom? Ainda não é o momento, não. Tá tudo meio em off aqui, mas eu sou muito bem resolvida, tô muito feliz, né? Eu acho que o primeiro amor é comigo mesmo, tá? Vem sim, tô esperando você. Cidade linda, cidade linda. Isso mesmo. Cuide de você, da sua evolução. Ceará aqui com a gente. Gente, tem muita gente do Ceará, viu? Eu tenho gente do Ceará, eu tenho gente de Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Estados Unidos. Eu só não consigo atender. Portugal, Angola, não consigo. A próxima live quinta-feira, tá? Paraná, tem muitas alunas de Paraná. Gente, então quem quiser a mentoria, tá? As terapias, como que... Eu já tenho muita gente na terapia. Travou, voltou. Beijo, Bauru. Relacionamento rebote é complicado também, porque se a gente não se cura, a gente leva pro próximo relacionamento e só afunda. A gente pode falar disso na próxima live, tá? Travou, voltou, né, gente? Gente, realmente eu preciso ir, que agora eu vou responder um pouquinho disso que ajuda aí, Cris, tá? Depois eu vou começar os encontros e até quinta-feira. Beijo, Brasília, Sete Lagoas. Relacionamento rebote, terapia, gente, terapia para curar o que tá dentro do teu coração. Brasília, beijo, beijos e beijos. Grande beijo, Lei. Gente, é isso. Eu não quero ir embora, gente. Por mim, eu ficava o dia inteiro falando com vocês aqui, mas eu tô com a agenda tão cheia, eu já vou até às 10 horas da noite. Mas, ainda preciso gravar uns vídeos. Aqui,
Hoje eu vou pedir indicação para vocês de um grito de socorro. Qual a tarefa que nós vamos colocar hoje? Já temos: não stalkear, falar não, assistir o filme Cabana, ficar de 2 a 4 horas por dia sem entrar na internet. Qual foi o outro de ontem? Ah, não reclamar. Hoje eu quero sugestão. O que a gente não vai fazer hoje? Sugestão aqui para quem tá comigo até agora. Vamos lá. Eu vou colocar lá na plataforma vizinha. Até quinta. Gente, sugestão para mim, por favor. Bora? O que a gente vai fazer? Senão eu vou dar uma tarefa bem difícil. O que a gente não pode fazer hoje? Me fala aqui o que é mais difícil para você que você precisa se vencer. Não reclamar, já coloquei. Elogiar. A gente vai colocar então, o que vocês acham? A gente tem que elogiar 3 pessoas por dia. Não revidar uma provocação. Adorei. Não pensar no passado. Adorei, gente. Então, ó, essas duas. Não revidar uma provocação ou não pensar no passado. Vou pensar. Uma vai ser hoje, a outra vai ser amanhã. Tá lá na outra plataforma. Mas então, vamos seguir. Hoje é o 8º dia do Disque Ajuda aí, Cris. Nós temos ainda 22 dias pela frente. Estaremos juntos nessa jornada. Grande beijo. Energia positiva. Troca aqui comigo. Gente, todo mundo manda energia pra mim. Gente, por favor, mandem muita energia para mim, para que eu sempre tenha forças para poder dar o melhor para vocês, para poder continuar esse trabalho que não é fácil, tá? Não é fácil. Orem muito por mim, né? Porque é um trabalho de salvar vidas, de dar o melhor que eu posso. E eu também sou ser humano, tem dias que eu também não tô muito legal, então eu preciso muito de energia positiva para continuar esse trabalho lindo, lindo que eu amo e que eu faço com muito amor e carinho para vocês. Obrigada, Deus abençoe vocês. Até quinta, mas eu prometo que eu vou tentar, como eu tô mudando toda a estrutura aqui, né? Eu vou tentar fazer live mais vezes, tá bom? Muita energia, energia positiva. Obrigada, obrigada, obrigada. Gente, preciso ir mesmo. Grande beijo e até quinta, meus amores. Amo vocês.